Boa tarde, Pai, seja convosco, em nome de Jesus. Espero encontrá-los todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Bendito, eterno, exclusivo, a Ele toda a nossa reverência, reconhecimento do seu poder, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, apresentamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, traz solução, refrigério para essa alma cansada, para a minha vida, Senhor. Jeová Jireh, traz provisão, traz solução. Cura, Senhor, Jeová Rafá, se houver alguém acometido por alguma enfermidade, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando, vai libertando do mal. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós te ouvimos, nós anelamos pelo Teu Santo Espírito, pela presença do Teu Santo Espírito, assim como o guarda anela pelo amanhecer, o raiar do dia. Espírito Santo, estamos aqui e eu sei que o Senhor está no meio de nós, porque o Senhor disse que quando estiver mais de uma pessoa, duas ou mais, falando em Teu nome, o Senhor se faz presente, está no meio de nós. Muito agradecida, Senhor, por todos os Teus feitos. Nós Te louvamos, bendizemos. Gratidão, Senhor, pelos livramentos. Gratidão pelo pão diário, seja físico ou espiritual. Gratidão, Senhor, pelo Teu amor incondicional sobre nossas vidas e nossas famílias. Abençoa essa pessoa que vai ouvir, aquela que está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus e toda a sua família. Abençoa a minha família, nos protege, Senhor, de todo mal. Faz a gente alavancar, crescer, conquistar. Oh, glória! Em nome de Jesus, faz a gente vencer, porque em Ti, Senhor, já somos vencedores. Somos Teus filhos, Senhor, os Teus amados, e o Senhor é o amado da nossa alma. Louvado seja eternamente o Teu nome, Senhor, mesmo com nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, mas somos imperfeitos, mas o Senhor sabe que temos também muitas virtudes, Senhor, e o Senhor se agrada de nós, com certeza, em nome de Jesus. Amados, a palavra hoje está em Mateus 25, eu vou iniciar pelo versículo 31, grande julgamento. Todos nós sabemos que haverá um julgamento. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas ele vai ter que passar, né, fazer esse julgamento, essa separação de pessoas que se renderam a ele, que reconheceram o seu poder, a sua soberania, e nele espera, nele esperou, e assim sucessivamente. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa das ovelhas os bodes, né, os cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês visitaram-me, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi, Senhor, que vimos com o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo
ou preso e fomos visitá-lo. Então o Senhor respondeu, o rei respondeu, dirá, em verdade lhes digo que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, quando estenderam as mãos, quando visitaram, quando hospedaram, quando visitaram na prisão, no cárcere, ou quando estava enfermo, precisou de vestes e vestistes esses pequeninos, foi a mim que fizestes, glória a Deus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver, não foram me visitar. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, forasteiro, nu, enfermo, preso, com sede, e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade, que sempre que o deixaram de fazer algum desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Essa passagem bíblica, gente, nós sabemos que ela destaca a importância de ajudar, de dar compaixão, ação em prática, de ajudar aos irmãos pequeninos, né? Assim, menos favorecidos. É o mesmo que servia ao próprio Deus. Aleluia. O contexto faz parte da parábola do julgamento final. Ovelhas e bodes. A ação e compaixão inclui também alimentar quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher forasteiros e visitar os enfermos e presos. Significado da passagem é um apelo para enxergar a dor do próximo e agir com empatia, cuidando de pessoas. Esse trecho é frequentemente citado para incentivar ações, em doações, caridades, amor ao próximo. Gente, o Espírito Santo está me enchendo aqui, glória, glória, glória a Deus. Nós sabemos, amados, que os frutos do Espírito Santo, o maior deles é o amor. É o maior fruto do Espírito Santo. A bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Nós podemos incluir também a fidelidade, né? Porque quem ama é fiel a Deus e é fiel ao ser humano, ao gênero, né? Homem e mulher. Então, nós podemos nos lembrarmos que no Sermão da Montanha está relatado, se eu não me engano, é o Mateus 5:11, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, quando você usa de bondade, benignidade, compaixão para com seu semelhante, isso agrada muito a Deus. E o que foi relatado aqui nessa mensagem foi exatamente em você ter empatia, você se colocar no lugar do outro. Se fosse eu que tivesse com sede, se fosse eu que tivesse com fome, se fosse eu que tivesse no relento, em busca de um acolhimento, em busca de uma hospedagem, em busca de um cobertor, né? Nós podemos acrescentar muitas coisas nisso. É se posicionar no lugar do outro. Se fosse com a minha parentela, se fosse com a minha família, ele está passando fome, gente. A dor do outro tem que nos tocar. Quando a dor do outro não nos sensibiliza, o doente é você, o doente sou eu, que não me sensibilizo com a situação do meu semelhante. Gente, isso não é hipocrisia, isso é realidade, é vivência, sabe? Deve ser uma constância, você se sensibilizar com a dor do seu próximo.
A palavra do Senhor, em diversas passagens bíblicas, ela nos afirma isso, testifica de que a bondade e benignidade são frutos do Espírito. O maior fruto é o amor, e dentro desse amor abrange diversos outros frutos do Espírito de Deus, porque a misericórdia vem de quê? Do amor. A misericórdia vem do amor que você tem por alguém, você se sensibilizou com a situação dele, teve compaixão, esboçou em atitude o favor para ele, o benefício para ele. E quando Jesus disse que quando nós fazemos isso ao semelhante, é como nós estivéssemos fazendo ao próprio Deus. E quando deixamos de fazer, é mesmo que você está deixando de fazer ao próprio Deus. Você não sabe, mas Ele vê tudo. Em diversas passagens bíblicas, em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor, eu sondo, eu examino os corações e provo os pensamentos para dar a recompensa de acordo com o caminho, as ações, as atitudes. Quais são tuas obras? Quais têm sido as tuas obras? É sempre bom a gente questionar, gente. Temos consciência, sim, do que fazemos em prol das pessoas também. Amados, o próprio Deus, Ele nos diz em suas escrituras que quando a um desses nós fazemos, estaríamos fazendo a Ele. É como se estivéssemos... E quando deixamos de fazer, também é como se estivesse deixando de fazer ao próprio Deus. Existe uma passagem bíblica que o Senhor diz que é aquele que intentar contra um irmão, não é? Que tentar machucar, que tentar injuriar, que tentar ferir, machucar, antes fez com Deus. Porque quando tentam fazer algo conosco, é com Deus que bate. Primeiro, é com o nosso escudo. É Ele que nos protege, é Ele que nos dá livramento, é Ele que nos defende, é o nosso maior advogado, o nosso maior juiz. E aqui a passagem bíblica fala isso exatamente. Ele diz, numa passagem que fala sobre o Filho de Deus, Ele como Filho de Deus, Ele diz que não veio para julgar, mas Ele deu poder ao Filho dele que fizesse o julgamento. Deu poder para Ele fazer o julgamento. Ou seja, aquele que não está fazendo a obra que Ele esperava, ou que Ele espera, a bondade, a benignidade, a compaixão, a misericórdia. O Sermão da Montanha nos relata que nós, sendo pacificadores, nós seríamos filhos de Deus, considerados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então tudo engloba, abrange a bondade, benignidade, não é? Você se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do seu irmão. Aí diz assim, não, Edilene, mas isso é uma utopia, é uma pretensão, porque nem todos vai se sensibilizar com a situação do outro. Bem, a palavra aqui é que Deus, Ele requer isso de nós, Ele cobra isso de nós, que a gente... Eu vi até uma mensagem que dizia assim, quando a dor do seu irmão não sensibiliza você para fazer alguma coisa por ele, por ela, o doente é você. O doente é você. Porque uma pessoa que não tem empatia, que não se posiciona no lugar do sofrimento do outro, de alguma forma você pode ajudar, gente. Às vezes a gente ajuda, não digo assim que seja uma moedinha, mas se você tiver só uma moedinha, você pode dar. A palavra do Senhor diz que a gente dê com a mão direita que a esquerda não veja, ou é com a esquerda que a direita não veja. Ou seja, não é para nossa vanglória, não é para ninguém se vangloriar, entendeu?
É em oculto. Você faz a bondade. Não é para que fique mostrando às pessoas. Ah, eu fiz aquilo ali para ela. É como se fosse querendo receber aplausos, né? Daquilo que fez. Gente, é como se fosse para a sua própria vanglória. E Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos, sim. Podendo ajudar, a Bíblia nos relata em Tiago 4,17, estando no poder ajudar alguém, a pessoa que não faz peca. Tiago 2,16, vamos ler? Só um pouquinho, tá, gente? Nossa, está muito quente. Jesus, nos ajuda. Quente demais. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz. Tiago 2,16. Santo e poderoso Deus e eterno. É que eu estou lendo sem óculos. Só um minuto, por favor. Bora, Dilene. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, em si só está morta. Eu não quero me estender na live. Já foi explicado, já deu para entender que o Senhor espera de nós que nós tenhamos empatia, se colocar no lugar do outro, se sensibilizar com a situação do nosso semelhante. E tudo já foi explicado. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas, pela tua bondade, benignidade, teu amor incondicional sobre nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante seu rosto e nos dê a paz. Até a próxima live. Eu te amo em Cristo Jesus. Gente, tem pessoas que questionam a minha reação diante de uma prova tão árdua. Gente, não precisava ser desse jeito, não precisava ser tão demorada, sabe? Isso é coisa do ser humano, é coisa do homem, gente, que sente prazer de ver o outro sofrer. Essa live, eu resolvi, o Espírito Santo me deu para ministrar essa palavra, também para focar nisso tudo que eu venho passando. Gente, eu me olho no espelho, eu envelheci muito, porque foi muito sofrimento, gente. Eu fui para a UPA diversas vezes, fui para a Policlínica ali de Afogados, eu passei mal demais. Gente, o ser humano, ele é cheio de peçonha. Ah, Edilene, mas você é colibri dourado, você não tem defeito. Eu tenho defeito, gente, mas se eu tivesse no poder de fazer uma prova com alguém, até o Senhor, ele faz a prova com amor. Ele não faz com riqueza de detalhe de maldade, não. Fizeram muita maldade comigo, entendeu? E muitas coisas eu não perdoo, não, gente. Eu não perdoo, não, porque foi a ruindade, a intenção. Você viu que o Senhor disse? Olha, o Senhor relata nas Escrituras. Hebreus 4:12. Que a palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração do homem. Quer dizer, o homem pode dizer uma coisa, mas a intenção dele pode ser maligna.
Entendeu? Fizeram coisas comigo muito difíceis, amados. Eu sofri demais, eu acho não, o próprio Espírito Santo me disse, não precisava ser desse jeito, entendeu? Levei nome do que eu não sou, do que eu não fiz. Fizeram tanta maldade, gente, tanta maldade. Isso é o que está no eu de cada um, no íntimo de cada um. E quando você fala, aí começa a descascar a pessoa, sabe? Por quê? Porque não foi na pele dele, não foi na pele da família dele. Duvido, gente. Se tivesse sido na família deles, se eles teriam feito nessa intensidade, nessa riqueza de detalhes de maldade. Viu? Porque você não só faz maldade quando a violência é no seu corpo, não. Faz também quando é no seu psicológico. Entendeu? Me tiraram o desemprego, me deixaram passando necessidade, eu cheguei a passar fome. E podiam ter me ajudado diversas vezes e não me ajudaram. Então essa live o Senhor me usou para fazer também, para mencionar o meu caso como experiência, testemunha como experiência. Eu estou viva pela misericórdia de Deus, porque por diversas vezes eu fiquei muito mal. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor para com cada um de nós. Isso serve, gente, para você conhecer as pessoas, sabe? Conhecer mais as pessoas. Mas eu te digo, o que eu passei, eu não desejo você passar. Não desejo a ninguém, amados. Nem aquela pessoa que fez maldade comigo. Quem sabe, aquela dali eu queria que passasse também. Para que ele possa sentir na pele a maldade que ele fez comigo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu sou uma pessoa verdadeira, gente. Vocês nunca vão me ver com falcatrua, com mentira, que eu não gosto dessas coisas. Tá certo? Por isso que muitas vezes tem pessoas que me enxergam de uma forma diferente, não gostam de mim. Você tem o direito de gostar ou não. Agora você também tem o dever de me respeitar, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.